Boa noite a todas as educadoras, educadores, estudantes, trabalhadoras e trabalhadores da educação e todas as pessoas que acreditam que conhecer o território é também conhecer a si mesmo. Hoje, o 4V Podcast abre as portas para um projeto que é, ao mesmo tempo, memória, geografia, pedagogia e futuro. O mapeamento de territórios na perspectiva da obra de Milton Santos em homenagem ao seu centenário. Milton Santos dizia que o espaço é um meio técnico, político e simbólico, e que só podemos transformar o mundo se entendermos como ele se organiza. E é isso que está acontecendo agora em diversas universidades e escolas públicas. Crianças, jovens e educadores estão voltando seus olhos para o território, investigando suas realidades, seus conflitos, suas potências, suas ausências e suas esperanças. Hoje, queremos entender como nasce esse projeto, essa homenagem ao Milton Santos. Como a cartografia escolar pode se tornar ferramenta de emancipação e como o legado do nosso queridíssimo Milton Santos pode ajudar as escolas a devolverem a cidade para as crianças. Roda a vinheta. Para nos acompanhar, temos aqui a honra de alguns convidados muito especiais. Conosco nos acompanha Walter de Almeida Costa, supervisor escolar aposentado da Rede Municipal de Educação de São Paulo, doutor em Educação pela PUC de São Paulo e conselheiro da Brigada pela Vida. Seja muito bem-vindo, Walter. Também nos acompanha Natália Tazinasso, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação, na SEI Jardim São Joaquim, na delegacia, diretoria, né, regional Diretoria. de Campo Limpo, organizadora... Pode ser delegacia. Delegacia? Delegada. Organizadora do livro recentemente lançado Poética do Território, Devolvendo a Cidade a Bebês e Crianças, e também integrante do movimento Renova Cinesp. Natália, obrigado aqui, nossa companheira da frente também. Seja Eu que agradeço. Também nos acompanha Maiara Santana Oliveira, professora de Geografia, também da Delegacia do Campo Limpo, Regional de Ensino, né? Cursista da formação Exercício de Cartografia Escolar em Mapeamento do Trabalho na região metropolitana de SP, na perspectiva da obra de Milton Santos, justo na véspera do seu centenário. Seja bem-vinda, Maiara. Também nos acompanha Rafael Coelho, professor de Geografia na Rede Municipal de São Paulo, vai nos contar aqui algumas peripécias dentro da sala de aula, no ensino aí de alguns aprendizados aí que o Milton Santos nos deixa de legado. Seja bem-vindo também. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Vamos começar aqui perguntando um pouco sobre o que é isso, né? Ou de onde vem essa faísca de mapear o território e dessa homenagem ao Milton Santos. Vou pedir primeiro para o Walter nos explicar um pouquinho. Você que é uma referência, né, Walter, em educação pública, acompanha há décadas aí a luta pela democratização do currículo também escolar, está na frente popular em defesa, né, da escola pública. Por que mapear o território é um gesto político, pedagógico tão importante? E o que vocês estão planejando para esse centenário? Já estão fazendo, na verdade, também, né? Em homenagem ao Milton Santos. Já que você falou em décadas, né? Essa ação da educação pública, principalmente, olhar para o território, não é uma novidade aqui na cidade de São Paulo. A gente tem aí como uma das circunstâncias em que a parte da rede pública paulistana foi desafiada a olhar para o território e promover estudos da realidade local, foi, por exemplo, colocado em prática quando, no governo da prefeita Luíza Erundina, o secretário Paulo Freire, ele convidou escolas para adotar o projeto da interdisciplinaridade. Então, isso lá no final dos anos 80, entre 1989 e 1992, naquela gestão da prefeita Luíza Erundina, quando o secretário era Paulo Freire e depois o Mauro Sérgio Cortella, já teve essa experiência de que escolas promoviam, de alguma forma, desenvolviam o currículo
a partir do estudo da realidade local, né? Estudo do meio. Então, já naquela oportunidade, você já estava olhando para o território, né? Então, você tinha lá essa contribuição de Paulo Freire nessa experiência que foi paulistana, mas depois foi replicada em várias partes do país, né? E que já tinha aí, de alguma forma, ao longo passadas essas décadas, ela foi cada vez mais se aproximando, se apropriando e também aproveitando a contribuição de Milton Santos. Então, essa ação que a gente desenvolve hoje por vários coletivos na cidade de São Paulo, de alguma forma tem como referências esses dois grandes pensadores do campo da esquerda do Brasil, que é Milton Santos e Paulo Freire, né? Então, por que eu estou falando isso? Então, não é nada novo, não estamos inventando a roda, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem aí já uma prática, e eu estou falando em São Paulo, mas isso deve acontecer em vários cantos do país, da escola ter interesse de como vive a comunidade. Porque, afinal de contas, nos interessa saber como é que vive, quais são as condições de vida das famílias cujos filhos estão nas nossas escolas. Então, isso significa ter uma escola que não é desinteressada, uma escola que está interessada em saber como é que vive a família daquela criança, né? E conhecer as condições de vida e como melhorar as condições de vida dessas crianças, isso também, no nosso entendimento, deve ser currículo, né? Então, é Milton Santos, mas também é Paulo Freire, Legal. né? E, mas, considerando que a gente tem essa década de experiências, que tem um acúmulo, que tem esse repertório construído dentro da rede municipal paulistana, o que nos levou, nos últimos 5, 6 anos, a intensificar esse trabalho em rede, que junta coletivos que estão dentro da Frente Popular em Defesa da Escola Pública, né? Legal. Entre eles, o coletivo Paulo Freire, a Brigada pela Vida e o Movimento Renova Sinesp, principalmente, né? Nesses últimos 5 anos, esses coletivos Paulo Freire, Brigada pela Vida e Movimento Renova Sinesp promoveram várias ações de estudo sobre os territórios em que essas escolas estavam situadas. Então, isso na região sul, norte, leste, oeste, nós promovemos, principalmente coincidiu com o contexto da pandemia, formações, na época da pandemia tiveram que ser remotas, em que nós, educadores, queríamos conhecer os problemas de moradia daquela população, seja da Zona Leste, seja da Zona Norte, chamando o pessoal do bairro que tinha algum tipo de vínculo com o movimento de moradia. E idem quando a gente tinha interesse em saber como é que estavam as condições de trabalho das famílias dessas crianças. Chamávamos o movimento de trabalhadores. Idem as questões que envolvem o problema das mulheres, da violência contra as mulheres. Aí chamávamos representantes de grupos feministas e também o movimento negro. Então, entre 2020, 2021 e 2022, foram realizados vários encontros na cidade inteira, em que nós, professores e professoras, chamávamos para ter como interlocutores representantes de movimentos sociais, negros, das mulheres, movimento de moradia, movimento de saúde, que foi muito forte no contexto da pandemia, né? Até porque nós tínhamos também, além dessas lutas específicas que a gente queria conhecer melhor, nós tínhamos em comum uma grande luta, que era a luta pela democracia que estava sendo ameaçada, né? E era uma luta simultaneamente pela democracia e pela vida, porque nós tínhamos aí um governo que negava até a importância da vacinação, né? Então, a gente lutava pela democracia, lutava pela vida, e para isso a gente tinha que lutar contra o negacionismo. Isso nos levou a revisar. Brigadas pela Vida surge justamente aí, né? Nesse contexto. Então, por quê? Você tinha, na época, uma presidência da República, uma pessoa que falava que não precisava vacinar, que não precisava ter cuidados com a questão da distância social. E isso com uma máquina gigantesca de uma milícia digital, muita grana,
que promovia a desinformação das nossas famílias, dos alunos das nossas escolas. Então, é aí que a gente entende, a Brigada pela Vida entende que a gente precisaria, de alguma forma, dialogar melhor com as nossas famílias, para diminuir a influência daquelas fake news, né? E para isso a gente começa a promover formações que nos aproximou das universidades. Então Você começa está falando 2020. 2020, 2021 e 2022, Tá. né? Então a gente começa a ter diálogos com o pessoal do Movimento Popular de Saúde, né? E é aí que isso nos leva a Milton Santos. Porque nesses encontros que a gente desenvolveu com o movimento de moradia, com sindicalistas, com o movimento popular de saúde, principalmente com a mulherada do movimento de saúde, a gente percebeu que nós, os professores... Você põe, né? por favor, na mesa esse microfone. Melhor. Vai. Não, o fone. É isso aí. Pode continuar. A gente percebeu que nós, professores, a gente tinha um certo atraso nessa questão de conhecer o território. Uhum. Quando a gente começa a dialogar com o pessoal da assistência social, eu estou falando desse debate que aconteceu em 2021, principalmente, Natália. É que foi justamente quando a gente esvaziou o território, digamos assim, e teve que ocupar um território que por si só, pela essência, já é meio esvaziado, que são as mídias, a gente foi se conhecendo nesse sentido, a gente precisava ocupar aquele espaço, aquele vazio que a escola deixou, né, aquela presença cotidiana, e aí a gente foi vendo que já tinha muita gente fazendo isso e a gente só não se encontrava. Coletivos culturais, Não se juvenis, conhecia. E aí foi até dessa época que a gente fez o Ocupa Cidade, que foi um movimento Legal. gigante, né? Que juntou gente da cidade toda, enfim. Em janeiro de 2020, né? Você não tinha... A pandemia não tinha ainda se tornado conhecida, né? Foi em março, né? Foi em março, mas em janeiro teve um movimento muito interessante, porque as escolas que já faziam esse movimento de querer conhecer os seus territórios, que já existia, porque isso existia desde os anos 90, né? Só para se quiser pegar esse recorte. Extramuros, né? Uhum. No entorno Esse da tipo escola, de né? experiência que já tinha no centro de São Paulo, na Zona Leste, na Zona Norte, você tinha na cidade inteira, eles fizemos um encontro no mês de recesso, no mês de janeiro, numa escola do centro da cidade, uma EMEI chamada Gabriel Prestes. E essa EMEI era uma EMEI que, inclusive, estava tendo uma ameaça, o prefeito queria vender o terreno dessa EMEI. Prefeito, Prefeito, governador, né? querendo vender escola em São Paulo. E Que 2020. novidade. Imagina, pessoal, imagina. E a resistência da escola pública, né, contra essa ameaça, eles tiveram que recuar, o prefeito teve que mudar de ideia, né, Legal. fez com que a gente até optasse de fazer esse encontro que fundou um movimento chamado Ocupa a Cidade. Foi bem emblemático, né? Foi Então, bem você conhecido. tinha lá mais de 100 professores da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, nessa EMEI Gabriel Prestes, né? E que discutiram estratégias de ocupar essa cidade com a escola pública, né? E qual era um dos conceitos que eram discutidos, né? Que tinha em comum professores dessas várias escolas? É a intenção de territorializar o currículo. Como que é isso, de territorializar o currículo? Dá um exemplo. É entender que a cidade, e dentro da cidade, cada pedaço da cidade que é o nosso bairro, deve fazer parte do currículo escolar. Segura um pouquinho, já vamos voltar para essa história, para não perder o timeline. E aí, se você quer territorializar o currículo, você é obrigado a passar por Milton Santos. Então, vamos segura essa timeline, já vamos voltar para lá. Deixa eu perguntar para Maiara primeiro. Maiara, você como educadora, o que Milton Santos representa para você? Especialmente pensando na escola que eu tô hoje, que é uma escola que fica no Jardim Ângela, que é um lugar extremamente vulnerável em todas as perspectivas, assim, que a gente olhar. A teoria dele é extremamente importante para pensar não só o território da escola, mas para pensar as pessoas, as crianças para as quais eu estou dando aula. É essencial para pensar quem são esses pais, onde eles trabalham,
onde essas crianças convivem, quais são os lugares de lazer que essas crianças têm acesso, os lugares de cultura, por que que eles não existem, e se existem, eh, que tipo de lazer é esse? Que tipo de cultura é essa? No curso, que eu fiz, a minha proposta foi estudar uma teoria do Milton Santos, que a gente chama de circuito inferior e superior da economia. Circuito inferior, basicamente, é esse, circuito da economia em que você tem, falando bem resumidamente, muito trabalho e pouca renda. Então são esses, serviços, pequenos, então loja de celular, barbearia, a adega, esses lugares em que os jovens se reúnem para fumar, tabacaria, que é um comércio, muito especificamente, muito característico de periferia, atualmente, no século XXI. E aí a minha proposta foi pensar, onde está o trabalho dentro do Jardim Ângela, e espacializar, tentar fazer uma tentativa de espacializar. Eu sou da área de cartografia, meu mestrado foi em cartografia, Legal. eu estudei, cartografia durante toda a graduação e também, na pós e no mestrado, e a ideia é pensar, eh a partir do mapa, o que o mapa fala pra gente dessa economia, mas dessas pessoas principalmente, o que que ele nos revela do que tá ali. Então, o que que tá oculto aos nossos olhos, que o mapa nos mostra, e a partir da obra do Milton Santos, o que que ele nos revela dessas pessoas. Então, quando eu penso em escola, e eu penso na minha escola que é extremamente vulnerável, eu penso que ela consegue explicar muito do que eu vejo no meu dia a dia. Então, crianças muito vulneráveis, criança com um histórico extremamente complicado, famílias monoparentais que têm, majoritariamente só a mãe em casa, crianças, eu tenho já alunos que já fazem, esses dias uma aluna minha tá falando que já tá fazendo curso de cílios, porque eles só têm essas perspectivas, assim: "Ah, eu vou trabalhar fazendo cílios", e tudo mais. Mas que ao mesmo tempo eles olham para as redes sociais, que hoje são, um meio de propagação desse ideário neoliberal de riqueza e tudo mais, e que é uma coisa muito presente na obra do Milton Santos dos anos 90, quando ele vai discutir globalização, e é um mundo que eles têm acesso, a partir da globalização, e através da globalização, é um mundo material de muita riqueza e tudo mais, e que eles fantasiam muito com isso. E o consumismo. Então, basicamente, Milton Santos me mostra e me revela tudo isso. Uau! Rafael, se a leitura do território precede a leitura da palavra, o que muda quando a escola começa a olhar para o território com esse olhar que a Mayara acabou de nos muito bem comentar aqui? Eu acho que eu vou acabar só complementando o que ela falou aqui, né? Porque Uhum. o que que o Milton vai bater seriamente na teoria dele, que território, espaço é sociedade. Então, quando a Mayara fala que ela percebe as relações trabalhistas, como se organizam, as condições de trabalho ali no circuito inferior da economia, que é de tal modo assim a periferia urbana das grandes cidades do terceiro mundo, né? Como que o Milton fez essa leitura, começa a se perceber como que aquele território, como que aquela área está organizada e como que aquelas crianças, para onde elas vão e da onde elas vêm todos os dias que ela vem para a escola. E como que essas experiências que elas vivenciam em casa, que os pais delas vivenciam, se refletem na escola. Então é um mundo de informalidade, um mundo de empreendedorismo que é vendido como prosperidade, mas que é, na verdade, trabalhadores precarizados tentando se virar no dia a dia, tentando progredir no dia a dia, ou é trabalhando ali, abrindo um negócio, que é um progresso social, ou é saindo dali, indo trabalhar no emprego numa escala 6 por 1, que tem que acabar, né? Voltando, pegando ônibus, trânsito. Então, tudo isso a gente vê todos os dias no território escolar. Então, é o pai, ela é coordenadora, né? Você quer convocar o pai ou a mãe para a escola para conversar, mas que não tem horário para estar aparecendo ali para conversar com o aluno. Então, é o serviço público que é precarizado. Então, é a gente ter um hospital ali, e é só aquele que tem em toda a região, e aí você precisa dar um encaminhamento e não tem. Uhum. Então, o que o Milton nos mostra é, para além de olhar essa parcela que está em torno da nossa escola,
olhar a totalidade, como que aquilo está relacionado com a totalidade espacial que a gente vivencia, né? Então, como que aqueles sujeitos estão espacializados ali, que relações estão espacializadas ali, e como aquilo está refletindo no nosso dia a dia da escola. Então, nós professores temos a nossa linguagem. Não, essa escola é uma escola mais de fundão, essa escola está num bairro mais de elite, né? Um bairro Uma mais escola de nobre. passagem, de Escola de passagem, comunidade. comunidade. Como que é a comunidade? A gente percebe essas coisas, a gente talvez não teorize muitas vezes e não reflita. E aí acho Ou que não mapeie. não mapeie. E aí o Milton Santos, a geografia, especialmente Milton Santos, torna uma arma teórica para isso, para a gente Legal. refletir essa realidade. Natália, o seu livro, Poéticas do Território, já anunciava um pouco algumas coisas que a gente está conversando aqui. Uhum. Como é que bebês e crianças pequenas podem começar a explorar um pouco esse sentido, né, que tenha o território ou a cidade? Que papel, né, cumpre a escuta sensível nesse processo de mapeamento do território para, não sei nem se pode chamar de alunos, né, bebês, crianças tão pequenas. A gente chama de bebês e crianças. Conta um pouco sobre isso, porque isso já é uma coisa forte também, né? Acho que só aqui reiterar, né, que apesar de eu ser a organizadora do livro, Tá. esse livro foi produzido pela nossa escola. Então, Como é são isso? 9 educadoras. É um livro coletivo, É então. um livro coletivo. Então, Tá. eu sou organizadora, eu Tá. tenho um capítulo introdutório, um outro capítulo em Legal. parceria com uma professora, mas nós somos 9 professoras Tá. que em 2023 escreveram um pouco sobre essa experiência que a gente tem vivido desde 2021 na escola. Então, acho que todo mundo aqui na mesa trouxe um pouco de quais são as invisibilidades da cidade. Então, a gente vive essas invisibilidades todos os dias e não é incomum que as pessoas... Assim, acho que isso tem mudado um pouco, mas as pessoas tinham antigamente muita vergonha de falar de que bairro elas vinham quando elas moravam na periferia. Vergonha né? e até problemas para arrumar Para trabalho, arrumar muitas vezes. emprego, Não é só uma para vergonha. conseguir um Claro. date, né, para conseguir uma carona, né? Então, assim, Claro. é uma questão de minimizar mesmo toda essa produção. E trabalhando e vivendo, né, nos campos periféricos da cidade como professora, trabalhando na escola pública desde 2008 e vivenciando isso como pessoa, a gente vê que são muitas belezas e muitas potências que a gente entende porque elas são negadas, porque elas são escondidas, porque que se quer dizer que o que está no centro é sempre melhor, que o outro está produzindo, né, fora das periferias é sempre mais bacana. E os bebês e as crianças, eles estão já ocupando esses territórios, já existindo nesses territórios, ainda que, de certa forma, eu entendo, né, e acho que o meu coletivo, né, o SEI Jardim São Joaquim também entende, que a cidade vai se moldando, né, um grande centro urbano como o nosso, vai se moldando para que essas coisas não nos aconteçam, para que a gente não se encontre, para que a gente não tenha experiência de cidade, experiência de coletivo. E o confinamento acontece cada vez mais cedo, a institucionalização acontece cada vez mais cedo. Então, hoje, na cidade de São Paulo, os bebês entram com 0 dias de vida, se for um desejo, uma necessidade da família, por 12 horas dentro da escola, 10 horas dentro da escola, e essa é a experiência de cidade que esse bebê, essa criança vai ter. Uau. E aí, qual é a relação com o território, qual é a relação com o afeto e também qual é a relação de consciência política que essa família tem. Porque quando a gente trabalha com a primeira infância, a gente está construindo a educação com toda a família. Na pandemia, que foi quando a gente começou esse trabalho, que eu chego no SEI Jardim São Joaquim, bem quando tem a reabertura das escolas, como coordenadora, se a gente não tem a parceria das famílias, a gente não encontra os bebês e as crianças, eles não saem sozinhos de casa para ir para a escola. E, então, essa é uma educação que é premissa ser em parceria. E ao mesmo tempo que isso parece muito óbvio e que, como o Walter falou, a gente vem construindo há muito tempo, a gente também encontra muitas resistências e a escola também não foi muitas vezes acolhedora para essas famílias em outras épocas. Então, as pessoas normalmente, tem um bilhete da escola, tem um chamado da escola, já é uma coisa preocupante. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que ela tá me chamando para ir lá? Então, a gente tem essa dificuldade.
E aí não tem como a gente pensar numa educação integral se os bebês ficarem confinados em salas por 10, 12 horas por dia, porque assim, a lógica do operário, né? E você estava falando isso, a gente fala aluno, então lá na escola a gente está baseado, claro, no currículo da cidade, a gente não fala aluno, a gente fala bebês e crianças, mas o currículo da cidade fala em aprendizagens e lá a gente não usa esse termo, a gente fala em conhecimento, porque a aprendizagem ela é uma coisa totalmente técnica, direcionada, capacitista e operária. E o Uau. conhecimento é o seu é o encontro que você vai fazer. O encontro com o conhecimento é você que dá. É a experiência que vai dar. Então, lá a gente fala que os bebês e as crianças são sujeitos do conhecimento e não da aprendizagem. Dito isso, a gente começou a pensar. E, assim, acho que fora isso, né, na nossa experiência pessoal, nem as nossas famílias, nem os nossos amigos mais próximos sabem o que a gente faz com os bebês e com as crianças na escola. Ninguém entende o que é a nossa profissão. Mas o que faz com um bebê e com uma criança por 10 horas por dia? É só trocar fralda? Depósito de É bebê? depósito? Então, assim, a gente, por mais que a gente não negue, e a Não gente, valorizam na as verdade, atividades, né? exato, e na verdade, assim, a gente sustenta que a escola, ela não é uma necessidade apenas do bebê e da criança, um direito apenas do bebê e da criança, claro, é um direito da família, também não é só da mãe, é da Claro. família. Mas a nossa centralidade está nos bebês e nas crianças. E quantas vezes, se a gente for e a gente continua pensando essa lógica de cidade, de escola, em função do adulto, que na verdade está em função do empresário. Porque você ter um governo, um estado, que garante que você fique longe do seu filho, que seu filho fique longe de você, a maior parte do dia, a maior parte da vida dele, para que você possa trabalhar, Justo quando é tão que direito é pequenininho esse? ainda, né? Tá a serviço de quem, né? E a serviço de quem está essa cidade. Então, a gente começou, então, a ocupar o que o Milton Santos chama de as forças e as fraquezas do território, a gente chama de poéticas do território. Que Então, legal. se a gente vai andar, a gente descobre que o vizinho tem um pé de manga, que é uma coisa que interessa demais os bebês e as crianças. A gente descobre que tem um núcleo de idosos do lado, e aí a gente constrói uma parceria pensando nessas duas pontas, que estão fora da cadeia produtiva e por isso são tão invisibilizadas na cidade. A quem interessam os idosos, a quem interessam os bebês e as crianças. Eles estão ali para atrapalhar o dia a dia da máquina, né? Funcionando. O que aí então acabou aqui um negócio que dá pra gente comprar ali na mercearia que tá do outro lado da rua. Vamos até lá comprar? Precisa ser um adulto, né? A criança também consegue ir. Então a gente vai fazendo essas pequenas ocupações de estar com as crianças na rua e gerar esse estranhamento dentro da cidade. Esse estranhamento para os vizinhos e estranhamento em todos os sentidos, né? Aquela experiência que vai atravessando a gente como algo inédito. Tá. Da calçada a gente começa a ir para a rua. Então, mas tem que fechar Pra a dar um rua. pouco mais de Então, quando a gente autonomia. era pequena, a gente brincava na rua e não fechava a rua. Na hora que passava o carro, a gente deixava o chinelinho havaiana ali torcendo para o carro não atropelar, pegava a bola e ia pro canto. É isso que a gente ensina para as crianças hoje lá. A bola, o taco, o peão, O elástico, a peteca. corda, enfim. E aí a gente começou a ocupar também os espaços culturais e fazer parcerias com o território, descobrindo que os próprios professores, né? Então eu no meu papel como coordenadora, né, passa por esse lugar da formação. Que experiência de cidade os professores têm? Então a gente está num território como Campo Limpo que parte da escola nasce nesse território e parte da escola demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, porque o Campo Limpo é um lugar que sempre tem uma ausência grande de professor por falta de política pública, por falta de universidade, não se forma, né? Não é à toa que a gente teve aí nos últimos anos uma luta grande, né, para a instalação do campus da Unifesp lá no Jardim Ângela. Então, a gente precisa de pessoas fincadas ao território e nesse dia a dia, nesse cotidiano que você fica 3 horas dentro de um transporte público e com essa ideia de que estamos num território de muita violência, que é muito perigoso estar na rua, que O o pessoal tem importante é o medo do mundo território, né? é o mundo privado. A gente vai passear, então vamos todos ao teatro. Imagina, a gente vai numa praça onde está a grade, onde está o portão. E a gente precisa reverter essa lógica de que é ocupando esses espaços que a gente vai tornando esses espaços não violentos e lutando aí a gente não pode estar na escola pública e lutar pela privatização dos espaços com o pretexto de uma segurança que é ilusória e que nunca vai se concretizar, né, dessa forma.
Então a gente começa também a ocupar esses espaços culturais e ver que os adultos não estão preparados para receber. Então as portas são sempre fechadas. Tem lugar que a gente nem avisa que a gente vai chegar com as crianças, porque se a gente avisa, eles já não... não, mas a gente só faz monitoria a partir de 4 anos. Não, mas a gente só recebe a partir dos 5, porque não aguenta tal coisa. Então, assim, a criança, ela gera um transtorno da ordem, né? Ela transgride de um jeito que é muito incômodo para o adulto que não... E isso só vai refutando a nossa tese de que a cidade não convive com bebês e com E crianças. tem muitos lugares que proíbem diretamente a entrada das crianças. Exato. Põe até na placa na porta e tal. Estão fazendo até movimento disso. Preciso nem dizer em quem que o pessoal desse movimento vota, né? Mas, voltando aqui, Walter, ainda então, pegando essa timeline que desemboca nesse centenário, né, nesse projeto Milton Santos 100 anos, vocês fizeram algumas formações. Eu tive até oportunidade de apresentar o mapa dos ataques às escolas públicas e uma dessas formações, né? Conta um pouco mais que formações já foram feitas, quais vocês ainda estão planejando, como é que funciona isso? Eu acho que faz exatamente um ano. No final do ano passado, a gente... Peraí, é que a gente não sabe quando vão nos assistir. A gente está falando final de 2024. Sim, final de 2024, Tá. a gente conseguiu fazer um encontro das mesmas entidades que tinham promovido nos últimos anos, desde o começo da pandemia, essas formações que de alguma forma permitiam o diálogo de professores com o pessoal do movimento de moradia, de saúde, e sindicalistas. Isso aconteceu e a gente entendeu que devia replicar uma experiência que tinha dado bastante certo, que foi uma experiência também cartográfica que nós tínhamos realizado ao longo de 2022, que eu acho que eu precisaria falar um pouquinho sobre essa experiência. Claro, claro. Em 2022, nós tínhamos aquele momento, uma das encruzilhadas da história brasileira, que nós tínhamos grandes projetos que estavam em disputa, né? Era a eleição, que você tinha aí uma séria ameaça até em relação à permanência desse breve período de democracia que a gente, né, reconquistou depois do regime militar, estava ameaçado naquele ano de 2022. E juntamos aí alguns coletivos, esses que a gente já citou, a Brigada, Coletivo Paulo Freire, Movimento Nova Cinesp e outros, e resolvemos discutir o que é construir um bairro educador, uma cidade educadora, mas entendendo a relação desse processo, que é trabalhar no microterritório, juntando escola com comunidade, com as grandes disputas que estavam acontecendo no país. A miséria, a desigualdade e a violência presente no extremo da cidade de São Paulo tinha alguma coisa a ver com o que se estava discutindo em relação ao projeto de país, justamente no ano que se comemorava 200 anos da independência do Brasil também, né, que era o ano do bicentenário, né? Então, quais eram os projetos que estavam em disputa no país e que, de alguma forma, também estavam presentes no nosso território, seja Guaianazes, seja Capela do Socorro? Então, naquele ano de 2022, nós resolvemos fazer um diálogo com os profissionais que atuavam na educação, na saúde e também na assistência social, principalmente profissionais que estavam em algum tipo de serviço público, e fazer uma formação que nos ajudasse a olhar de forma intersetorial esses territórios e construir um projeto de intervenção comunitário, cidadão e profissional, para quem era professor de uma escola, junto com quem era profissional de uma OBS, com quem era do posto de assistente social. Legal. E isso resultou num projeto que rolou de abril até dezembro de 22. Mas só para entender, esses cursos eram feitos aonde? Como funcionava? Então, nós estávamos na pandemia ainda. Era tudo virtual. Então, foi virtual e nós chamadas, fazíamos um Zoom, encontro Google Meet. todas as quartas-feiras Toda quarta-feira. e alguns sábados, de abril até dezembro, nós fizemos um curso que era de aperfeiçoamento profissional
E como nossas entidades são entidades populares, a gente fez sob guarda-chuva da Escola do Parlamento, da Legal. Câmara Municipal. Foi uma parceria lá. Até Legal. porque o pessoal, a gente conseguiu a certificação, né? Boa. Mas o que a gente, na verdade, queria era fazer um encontro de professores com o pessoal do assistente social Articulação, né? e da saúde para ver, olha, como é que a gente vai trabalhar junto nesse território. Então, o ponto de partida para conseguir fazer um projeto de intervenção profissional articulado e territorial era estudar e conhecer o território. Eu não vou conseguir fazer intervenção nenhuma se não conhecer o território. Então, o nosso desafio para todo mundo que fez aquele curso, né, que eram professores, tinha coordenador pedagógico, tinha supervisor de escola, mas também tinha pessoal da UBS, tinha assistente social, era fazer... Tinha a parte teórica, então nossas referências eram esses dois bonitões aqui, né? Legal. A parte teórica foi trabalhar a obra de Paulo Freire e Milton Santos, né? Tá. Então, quem é que deu aula sobre Paulo Freire? O pessoal do coletivo Paulo Freire. Posso ver o livro? Quem deu aula sobre Milton Santos? O pessoal da Brigada pela Vida. Então, a gente juntou arquiteto urbanista, juntou Dr. Jorge Caiano. Você é um dos organizadores do livro, né? Isso. E esse livro, na verdade, ele foi fundado, ele foi lançado no ano seguinte, porque o curso rolou de 2022. 2023 foi lançado esse livro. O curso... Consequência também dessas formações de 2022. Sim, mas assim, o que os alunos daquele curso tinham que fazer? Os professores, mas eles tinham que fazer em grupo. Eles tinham que juntar professor, pessoal do OBS e o assistente social que estavam no mesmo bairro, eles tinham que se juntar e fazer um estudo daquela região e fazer uma proposta de intervenção comunitária e profissional. E, para isso, tinha que fazer um estudo socioeconômico, um diagnóstico. Tal. Claro. E aí era Paulo Freire, estudo da realidade local, papapá. Entender todos os contextos. E fazer, então, um mapeamento. Então, esse trabalho que os alunos tiveram que entregar no final do ano, nesse curso, foi um trabalho cartográfico. Né? Legal. Que tinha que ter um projeto, mas que fosse intersetorial. Foi tão legal que a gente resolveu fazer um livro no ano seguinte sobre o curso. No caso é esse aqui. Esse livro aí. Né? Só por coincidência. Mas o que a gente constatou nesse livro? Que ao longo desse ano, curiosamente, a gente perdeu um pouco da arrogância que caracteriza assim, o nosso grupo. Está falando 2022. Tá. Ao longo desse ano, o que a gente descobriu? Que a gente, da educação pública, a gente tinha muito menos conhecimento sobre essa questão do trabalho territorializado, problemas georreferenciamento. A gente, esse domínio dos indicadores sociais, o conhecimento sobre as condições sociais das nossas crianças, de boa parte dos professores dessas escolas... A gente sabia de orelhada, mas não tinha os dados. Não tinha. Então, quando a gente... Eram desatualizados, porque os projetos percepção. Só que mas no contato, quando a gente tinha contato para fazer o trabalho em grupo, tinha professor junto com o pessoal da UBS, junto com a assistente social. E aí, quem é que tinha mais conhecimento do território era o pessoal da assistente social, né? Que desde a Luiz Esposati trabalhava o mapa da exclusão, era o pessoal da saúde, que já está acostumado a fazer um trabalho territorializado. Então, as técnicas do georreferenciamento... Na educação a gente se fecha muito na escola. Isso! E até com uma certa arrogância. Então, a gente descobriu... A escola virou um castelo. Então, a gente achou... Foi tão legal essa experiência que a gente falou, a gente precisa fazer de novo um repeteco desse trabalho com adultos, com profissionais, só que dessa vez a gente vai fazer com o professor. Porque professora, a escola não é um feudo. Porque do grupo que a gente teve contato em 2022, o grupo profissional que tinha menos conhecimento do território era o nosso, dos professores. Mesmo os engajados, os progressistas, mesmo as escolas que faziam estudo do meio. Mais alienado do entorno. Então, apartado do entorno. Então, na verdade, essa experiência de 2022 trouxe um choque. A gente falou, a gente precisa revisitar Milton Santos e Paulo Freire de verdade. Legal. Né? E a gente precisa olhar para o território e olhar para... Tem algumas
tem algumas camadas da realidade e que o professor parece que não está enxergando mais. E acho que a principal delas, Walter, é de que o conhecimento não está só na escola. Também. Mas uma coisa que a gente descobriu, Natália, é que mesmo as escolas que faziam estudo da realidade local, estudo do meio, falavam de todos os assuntos galácticos, de todos Menos do entorno. Não, falava de. Não, consegui enxergar no entorno uma questão, até questões Relevante. que são do repertório progressista. Então, a questão ambiental, quase todos os trabalhos escolares falam da questão ambiental, né? Todo tipo de Saneamento questão. básico. Tudo. Só o que não aparecia era a questão, por exemplo, da existência de trabalhadores do território. Nenhum trabalho conseguiu enxergar que existia uma classe que vivia do trabalho, ou mesmo precarizado, ou em busca de um trabalho quase inexistente. Mas era como se a classe de trabalhadores tivesse absolutamente invisível. Esses eram os invisíveis do território. Como se as pessoas vivessem assim. De onde vem a existência? A pessoa vive do quê, afinal de contas? Então, era um tema muito ausente dos trabalhos escolares. Então, a partir dessa constatação, a gente achou que era legal voltar para Milton Santos, voltar para o Paulo Freire, com professores e professoras, mas para fazer uma cartografia, mas não precisa necessariamente para fazer mapas, não era isso. A ideia é assim, vamos olhar para o território, mas olhar de verdade. Né? E o que significa olhar de verdade? Ora, as famílias das crianças que estão nas nossas escolas vivem do quê? Né? Se tem trabalho, com a questão, tem que ver a questão da renda, as condições de existência, olhar para o território, mas olhar interessado, né? E não se pautar pela grande mídia, só pelos assuntos que são midiáticos. Então, e Milton Santos, ele tem uma produção teórica formidável nesse sentido. Então, a gente resolveu voltar, né, e falar, vamos focar no Milton Santos e aproveitar o pretexto de que a gente vai ter, em maio de 2026, o centenário do nascimento dele. Um dos maiores intelectuais do Brasil do século XX. Nós vamos comemorar 100 anos do nascimento de Milton Santos no dia 3 de maio de 2026. Então, a gente vai usar esse centenário como um pretexto para o pessoal revisitar a obra dele. A gente agora está só no esquenta. Então, é isso. Então, a gente fala, vamos fazer uma formação com vários cursos, vamos pedir ajuda das universidades públicas, preferencialmente, juntar escolas. Então, no final do ano de 2024, nós juntamos as mesmas escolas que já tinham feito essas parcerias há 3, 4 anos atrás. A gente está falando de quantas escolas? Né? Eram cerca de 23, mais ou menos. Bastante. Né? Bom número. E juntamos, fizemos uma primeira reunião, né, há um ano atrás, 2024, e falamos, vamos procurar levar para as escolas, no começo do ano letivo seguinte, essa proposta para entrar no projeto político-pedagógico, para entrar nos planos das escolas. Bom. E procuramos também algumas universidades. Né? Então, eu estava dentro do grupo de pesquisa da USP, levei para o meu grupo, procuramos o curso de Geografia da Unifesp da Zona Leste. FABC. E começamos isso algumas escolas começaram a discutir isso entre fevereiro e março. De 2025. Esse ano. 2025, tá. E a gente achou que era fundamental, já que a gente ia revisitar Milton Santos, pedir a parceria do Movimento Negro, representado aqui em São Paulo. Então, nós procuramos o MNU, né, que tem um grupo ligado aí ao Conselho de Griots, né, o José Adão, falamos com o José Adão, conversamos com a Miriam, né, também do MNU, e a gente visitou a coordenação de uma organização chamada Soweto Organização Negra. Legal. Nós fomos lá numa reunião da diretoria da Soweto,
expusemos a nossa proposta, falamos, nós temos aqui cerca de 20 e poucas escolas que a gente quer fazer isso, vamos fazer junto? Eles toparam. Na segunda reunião, eles já tinham comprado uns 20 livros do Milton Santos, né? Uau. E falaram assim, e procuraram, eles mesmos procuraram um lugar para fazer o curso. Começamos em agosto, conseguimos fazer no Sindicato dos Bancários, um curso presencial, né? Com muita gente do Tendo movimento muita negro. adesão, né? O Milton Santos é Então, queridíssimo. E esse curso que começou em agosto, que foi organizado pela Soeto, a professora Flávia Green foi a organizadora, né? Praticamente tinham poucos professores. Então, de 15 em 15 dias, sábado, você tinha lá no Sindicato dos Bancários um grupo lá, dezenas de pessoas que queriam saber de Milton Santos. Foi muito bacana. Já para os professores, a gente fez um curso também iniciado em agosto com a Unifesp da Zona Leste. E totalmente voluntário, então era só militante que deu aula, né? E era um curso de geografia, que na verdade, é o único curso que existe ainda, né? Que é uma universidade recente, na ZL. E também era Milton Santos e também cartografia. E a proposta era de que o pessoal também fizesse, como exercício, como trabalho do curso, um mapa da região. Mas o que a gente percebeu? Mais colegas da rede municipal. E os 2 meses do curso não foram suficientes para o pessoal fazer um mapeamento e conseguir colher dados socioeconômicos. Até porque você tem uma escassez de dados, você tem dificuldade, é cada vez mais difícil de se obter dados socioeconômicos. Então, o que a gente resolveu fazer? Uma outra parceria, uma outra universidade, que foi a UFABC, em que você tinha mais cursos e que você tinha condições de aprofundar num tema que é central na obra do Milton Santos, que é o tema do trabalho, Tá. da economia política. Então, a gente falou assim, agora a gente vai conseguir avançar no estudo do Milton Santos, mas olhando para a classe trabalhadora, né? Tá. Então, nesse outro curso, com a UFABC, a gente conseguiu estender, inclusive, para a região metropolitana de São Paulo, porque pela própria Uma localização... dúvida. Todos que estão nessa mesa se conheceram em que momento que se cruza esses destinos aqui? Qual o ponto do mapa? Qual a curvatura? Eu sou casada com o Rafael. A gente Você teve esse infortúnio? foi. A gente se conheceu na graduação Legal. de geografia na USP. É, porque os dois são geógrafos, né? Aham. Sim. Legal. Professores. Legal. E eu conheci o Walter fazendo curso. Um desses cursos que ele acabou de citar. Esse da UFABC. Qual especificamente? Esse último. Esse último. Que foi o que acabou agora. Exatamente. Tá. Acabou há 3 semanas, 3 semanas. Legal. Que foi em parceria com a Brigada da Vida Legal. e em parceria com a FABC. Tá. E você chegou a fazer esse curso ou não? Você viu só de guarda-costas? Não, Brincadeira. eu fiz de orelhada, Tentando né? quebrar um pouco o gelo aqui. Chegava em casa, tal, ela tava vendo o curso, tal. Aí, você não se inscreveu no curso, mas estava de eu tava penetra ouvindo no e curso. eu tava De lá, pô, ouvinte. queria ter feito Tava aula lá, à noite na segunda-feira. lavando louça com a orelha o esticando. O curso é segunda-feira, dou aula à noite. Aí eu chegava, Tá. quando não teve aula, ou quando... Pegou uma parte. Peguei uma parte ali. Tanto que hoje eu conheci o Walter, falei, pô, o carinha na TV lá, que ela ficava vindo na TV, Legal. né? O curso. Então, Tá. fui pegando algumas coisas, fui tendo algumas coisas. Eu tava no processo também de prestar mestrado na USP e tal, então Legal. tô voltando ao Milton Santos, estudando mais, então o curso também tava me ajudando a pensar sobre isso, caiu sabe? como uma luva. Exato. E aí ela escrevendo o artigo, eu fui falando, pô, vamos, o que você tá fazendo, tal, e aí a gente foi discutindo, né, pra chegar. Foi ele que falou. Ele que falou assim, quando eu tava muito em dúvida o que eu fazia pra trabalhar, ele falou, ai, trata de circuito inferior e superior e lê essa autora. Qual que é o nome da autora? Marina Regitz. A Marina Regitz. Lê a Marina Regitz. E eu ficava, putz, não sei, Rafael, porque ele é um tema muito bom de você desenvolver teoricamente, mas cartograficamente, quando a gente tá trabalhando com georreferenciamento, e ele é um pouco mais complexo,
porque o Milton Santos, ele tem uma questão, assim, ao longo da obra dele, ele não trabalhou muito com mapas, ele não fez mapas, ele não produziu mapas, e se você pegar as obras dele, você muito dificilmente vai ter um trabalho dele com mapas. Ele tem, embora ele seja geógrafo e seja da geografia, a gente use ele na geografia, ele é do movimento de renovação da geografia, e os autores do movimento de renovação da geografia, os marxistas, do Departamento de Geografia da USP, eles têm esse distanciamento da cartografia, porque eles viam como uma coisa mais tecnicista, então eles não tinham essa aproximação com uma cartografia. Então, é juntar dois mundos muito diferentes, que é um mundo extremamente complexo do Milton Santos, extremamente teórico, em que você tem que pensar uma produção cartográfica, e aí você tem que pensar ela em várias partes, né? Cortar o elefante, como que você produz, como que você vai fazer essa representação, como que você vai botar no mapa, que dados você vai usar, como você vai tratar esses dados, aonde você vai pegar esses dados. Eles são georreferenciados? Não, então eu vou georreferenciar. Como eu já referencio, já codifico eles, que é você pegar o seu endereço e transformar em lat long. E aí eu vou já referenciar. E aí tem toda uma série de questões que você tem que trazer à baile quando você vai pensar como que eu vou espacializar uma teoria. E aí era muito isso que eu ficava meio que batendo a cabeça, fiquei batendo a cabeça durante todo o curso, e ele ficou falando, ai, faz de circuito inferior e superior. E aí eu fiz, deu muito certo fazer na teoria, quando eu fui fazer o mapa, deu ali uma dorzinha de cabeça. Rafael, com você eu vou fazer as perguntas mais malucas aí. O mapa da Ursal. Né? Brincadeira, é Sai brincadeira. quando? É brincadeira. Mas Demorando. o mapa, vamos pegar o mapa desde um ponto de vista mais leigo, tá? Não sou geógrafo, nem cartógrafo, nem nada, né? Então, Mas você usa mapa no seu dia a dia. claro, mas não, é justamente aí que eu ia chegar. Né? O mapa, para mim, é um pouco o universo no qual eu me movo. Né? Tudo bem, tá no celular hoje, sei lá o quê. Mas quando eu imagino o mundo, eu imagino o Chaplin com a bola na mão e um mapa na parede, né? O mapa mundi, que, curiosamente, a Europa está no centro. E aí, o mapa está de ponta cabeça? Não, acho que tudo isso é uma escolha, né? Acho que tudo isso, na verdade, você falou assim, é como eu imagino o mapa, tal, Chaplin. Como eu Primeiro, represento, como que né? representa. Ou, na verdade, como me ensinaram a ver o mapa também. Sim. Primeiro que acho que a primeira questão, a professora Fernanda Padovese, que é orientadora da Maiara, que foi minha professora, Legal. ela falava, a gente dificilmente vai para o espaço, né? Tem esses bilionários aí querendo, Tá tal. falando do espaço sideral. Dificilmente vai para lá. Então a gente apreende o território, apreende o mundo através dos mapas. E tem um outro autor, o Yves Lacoste, que ele vai colocar que os fenômenos, né, os acontecimentos, eles acontecem em várias escalas. Então tem coisas que acontecem numa escala maior, num território menor, e tem coisas que acontecem numa escala menor, num território muito maior. E é um mapa que permite a gente visualizar essas relações da totalidade global, né, dessa globalização, dessa conexão entre a parcela que eu tô com o restante do mundo. E a forma como isso é representado está formatando uma visão de mundo para nós. Então, quando a gente coloca, o mapa está de ponta cabeça, centralizado na Europa, é o básico do básico de entender, olha, foi vendida uma imagem, ela foi martelada na nossa cabeça. Então, quando a gente coloca para o nosso aluno, olha, eu estou fazendo um mapa para um artigo, eu estou fazendo meu aluno produzir um mapa, eu estou ensinando ele a ler o território. Eu estou fazendo a minha leitura Já no tem uma processo. perspectiva prévia ali, né? Exato, eu tô fazendo a minha leitura ali, fazendo a minha interpretação, tô anunciando, tô fazendo um texto para ele, olha, tô te mostrando isso aqui, o que que você aprende a partir disso? E o mapa, além de tudo, ele é uma linguagem, ele é a linguagem da geografia, é a melhor forma de comunicar a nossa linguagem. Então, trabalhinho clássico do sexto ano, que é minha série, eu sou professor de sexto ano clássico, eu tive 6 turmas de sexto ano, Tá. 10 Essa é turmas de uma sexto idade ano, falei errado. adorável, fundo 2, é uma idade lá. Trabalhinho Muito básico. legal. Faça um mapa do caminho de casa até a escola. E aí vai aparecendo as percepções do que eles colocam, como eles aprendem esse território. Então, por exemplo, falou de trabalhar com as crianças, circular, etc. Não sei se já chegou a fazer esse trabalho de estar mapeando que você vai criando a sua visão do espaço em que você está inserido. E só ao criar essa visão própria, autoral, você pode começar a pensar em intervir. Então, acho que
o mapa, na prática do geógrafo, tá a todo momento. E a gente tem muito diálogo sobre isso, que ela conhece muito mais de mapa do que eu, e aí eu tento aplicar no dia a dia das minhas aulas para fazer essa leitura melhor da nossa sociedade. Como eu falei na primeira fala, o espaço é sociedade. Como que a gente lê a sociedade no espaço, né? Quando a gente olha uma imagem de satélite e vê diferentes telhados, a gente tá vendo diferentes pessoas. A gente tá vendo diferentes classes, a gente tá vendo diferentes organizações. E como que a gente pode ver isso no nosso dia a dia e representar olhando de cima para baixo, sabe? E aí, Natália, é mais importante o que a gente vê no mapa ou aquilo que não aparece no mapa, hein? Uau, acho que a gente tem que ter as duas experiências, né, para conseguir fazer esse discernimento do que a gente precisa colocar mais foco e o que não, né? Isso que o Rafael estava falando, a gente lá na escola também faz uma introdução, né, cartográfica mesmo para os bem pequenos, que pode ser do tipo, Uma curiosidade, como é isso? saímos no portão. Onde a gente está indo mesmo? Ah, hoje a gente está indo para a quadra do bairro. Então, a quadra é para cá ou é para cá? Ah, é para cá. Então, se é para cá, é para a direita. Então, a gente vai nesse sentido. Agora a gente A gente está tá indo falando de crianças de 2, 3 anos, ou menos ainda. de 1 a 4 De 1 a anos. 4 anos. Isso. Mas a gente sai com os de 0 a 4 anos. Claro. Então, a gente tem crianças, né? Tem bebês que dependem do nosso colo Claro. para poder sair. Não andam ainda. E aí, assim, a gente teve nesse ano de 2023, que é quando, né, nasce o livro e as professoras trazem essa reflexão e tudo, uma professora do MG2, que são os nossos idosos de 3, 4 anos, ela sempre comenta que ela é moradora do bairro e que a casa dela é perto da escola. Tá, a minha casa é perto, a minha também. As crianças pedem para conhecer a casa da professora. Ponto turístico da escola. Ponto turístico da Bobagem. escola. E a professora doida, topa. Ah, é? Então a gente vai e a casa dela, ela fica mais no alto. Então a gente consegue ver a escola de outra perspectiva. A gente tá mais alto que a escola e vê a escola meio que de cima, como se a gente tivesse um drone, assim. Uau. Então as crianças foram, né, Como se fosse uma visão cartográfica. É. Supostamente. A gente chama de voo de pássaro. Pega assim. Legal. E aí a gente fez essa vivência, então eles puderam explorar a escola de um outro jeito. E como coordenadora, eu sempre fiz na primeira semana de formação, porque a gente sempre está recebendo professores novos e também porque a gente precisa aguçar o nosso olhar, uma saída pelo território que eu chamo de caminhada poética. E desde o ano passado, a casa dessa professora é um dos pontos turísticos. Legal. Então a gente vai com as professoras para elas também observarem a escola naquela perspectiva, ao mesmo tempo que a gente sempre procura fazer esse exercício. Então a gente vai, sei lá, a gente é convidado para falar em algum lugar. A gente nunca fala de pé, a gente sempre abaixa, senta e fica na altura das crianças, para a gente ir também fazendo esse exercício de enxergar a cidade na altura deles, o que está ali possível, o que é visível, enfim. E eles começam a fazer alguns comentários. Ali é a casa da minha tia. Então, a gente tá andando na rua, não, mas aquela ali é a casa da minha tia. Quando eu vou pra minha casa, eu vou por ali. Aí, uma criança comentou, tem até no relato do livro. A minha avó tá no bar. Aí a outra, a minha tá na Bahia, porque juntou, na verdade, a questão da língua, né? Bar e Bahia, e não a questão da distância. Então, é assim que a gente vai começando a construir essa relação, porque, assim, qual é o intuito disso, né? Que eles se sintam pertencentes, que eles se sintam bem representados, valorizem as suas moradias, né? Porque a gente é aquilo que o território nos dá. Tem uma cidade dizendo o tempo todo que o território não te dá nada, que ele só te tira e que ele é precarizado. Como a gente faz o contraponto desse discurso que não está sendo visibilizado, né? Como a gente tensiona isso? Uau. Bom, pelo avançado da hora, a gente vai se encaminhando para a última rodada, mas já deixo de antemão o seguinte. O centenário do Milton Santos, a gente tá só no esquenta, vamos ter que fazer vários programas. Eu acredito que, até para mim, assim, falando humildemente, é um tema que me abre muitas janelas, sempre pensando, né, mil coisas, se deixasse fluir aqui, esse programa vai durar 3 horas, mas eu acredito que a gente não só vai precisar voltar a fazer mais programas do Centenário do Milton Santos, dessas diferentes iniciativas, né, que estão rolando, como eu acho que especialmente, talvez abordar até alguns lados um pouco mais, entre aspas, técnicos ou pedagógicos, né,
Eu acho que é interessante, porque realmente eu diria que o mapa, para mim, pelo menos, é um dos principais instrumentos de dominação, de controle que as elites têm, né? Principalmente nas bases, enfim, é uma visão. Então, encaminhando um pouco para essa última rodada, eu queria perguntar para vocês: o mapa é um instrumento de dominação? Não é? Pode ser um instrumento de liberação, libertação, emancipação? Não. E que cidade, que bairros estamos construindo a partir dessas formações, desse mapeamento? Aproveitemos também essa última rodada, se tiverem mais cursos que a gente quiser divulgar, uma agenda, né? Lembremos que não é. Esse aqui é o primeiro programa, não vão ter outros, tá? Aproveito também para antecipar que, além das brigadas, tem um outro coletivo de cursinhos alternativos, o Confluências, né? Tem o Maurício também, já esteve aqui no programa. Também propôs fazer uma série de programas, uns 3, 4 para o ano que vem, né? Eu não sei ainda, a gente vai até conversar amanhã. Então, eu acho que estamos numa mesma sintonia e eu acho que vai ser muito interessante o ano que vem nesse sentido. Eu acho que o Milton Santos literalmente está entre nós. Mas é isso. Então, só para reforçar, a pergunta é, né? O mapa é um instrumento de dominação? Pode ser um de libertação? Quem quer começar? Eu queria, até partindo de Milton Santos, que entende que o espaço, né, é um conjunto de sistema de espaço, de objetos e sistema de ações, né? Mas esse conjunto, que ele chama de dissociável, também é contraditório. Então, cada espaço que a gente tenta decifrar, estudar, conhecer, enxergar, a Representar. gente precisa observar as contradições que estão presentes naquele território, seja um bairro, seja um país, seja um mundo, né? Quando você conhece as contradições, as forças que estão em disputa, portanto, todo o mapa que nos interessa construir também é um mapa político, né? É fundamental que nós que vamos construir esses mapas com os alunos, né? Ou até mesmo antes, como exercício de educadores, que a gente tente identificar as forças que estão em disputa naquele território, seja nosso bairro e seja o país, quais são os projetos que cada uma dessas forças defendem, quais são os interesses que são contraditórios ou até antagônicos, e a gente se enxergar nesse mapa. Porque a gente pode ter, diante do mapa, do território, um distanciamento daquele que está olhando para o mapa e não entende que faz parte do mapa. Então, a gente acha legal esse exercício de desafiar a atenção sobre esse território, que significa também enxergar as forças políticas que atuam nesse território, os interesses econômicos e sociais que estão em disputa, né? E fazer a seguinte pergunta, né? Se eu enxergo uma disputa nesse território, eu faço parte dessa disputa, eu estou do lado de quem? Né? Então, olhar para um território, uma das outras definições que o Milton Santos dá para espaço é o espaço como um conjunto de mercadorias, né? Eu gosto muito dessa definição porque ele está nos lembrando que, num sistema capitalista, tudo é mercadoria, inclusive a nossa força de trabalho. Pessoas, né? Então, num sistema socioeconômico em que tudo é mercadoria, né, o espaço é o conjunto de mercadorias, né? Então, há que se olhar para o valor das mercadorias, inclusive o valor da força de trabalho, né? E olhar para o território numa perspectiva miltoniana significa reconhecer a mercadoria que tem mais valor e a mercadoria que tem menos valor. Então, Milton Santos, ele fala em mais-valia local e fala em mais-valia global, né? Então, onde é que é produzida a mais-valia? Quem produz a mais-valia nas localidades? E como é que essa mais-valia produzida nas localidades, ela, de repente, ela vai, ela desaparece, a gente não consegue nem seguir, né? Hoje está cada vez mais difícil identificar para onde vai a mais-valia, né? Então, olhar
para o território, numa perspectiva miltoniana, significa olhar para a economia, significa olhar para a política, significa olhar para lutas sociais, né? E relacionar a luta que acontece no nosso bairro com as lutas que acontecem no mundo inteiro, né? Porque hoje você tem um fenômeno que Milton Santos chama de creditização do território, né? Então, o sistema financeiro internacional, ele faz com que aquilo que um motoboy produz, que a mercadoria, aquilo que um garoto de numa fábrica, numa lojinha, qualquer lugar que você produz ou comercializa mercadoria, né? Você gera uma riqueza que vai para algum lugar, né? Então, revisitar Milton Santos é olhar também e tentar entender as causas da profunda desigualdade que marcam o modo de produção capitalista, né? Então, o Milton Santos também pode nos ajudar em entender melhor as injustiças que marcam a sociedade brasileira em cada pedaço do território da cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do país, mas é uma das cidades que tem maior concentração de miséria. E Milton Santos ajuda a entender isso, né? Então, acho que é fundamental, é uma obra que a gente precisa conhecer. Então, estamos convidando todos a revisitar a obra desse grande pensador brasileiro. E aí, Mayara, quais são suas considerações? Eu acho que o mapa é tudo isso que você falou, e mais, ele é produto, porque no capitalismo tudo é mercadoria, na verdade, tudo é mercadoria. E acho que ele é um produto e mercadoria muito potente que a iniciativa privada já descobriu há um tempo, que você pode lucrar com ele, a partir dele, em cima dele. Os movimentos sociais tangenciam a potencialidade do mapa quando eles pensam na possibilidade de usar o mapa como... tá muito na moda falar em cartografia social, fazer cartografia afetiva e tudo mais, mas elas não se apropriam das reais potencialidades da cartografia. Então, para mim, eu vejo que o mapa é tudo isso, mas a gente tem que se apropriar. Eu tô falando, quando eu falo a gente, eu tô falando do nosso lado, nosso campo, tem que se apropriar das potencialidades que, de fato, eu vejo que a iniciativa privada já se apropriou e vem tomando mais conta ainda. Instrumentalizou mais os mapas, né? Totalmente. E aí, Rafael, o que você acha? Quais É, suas considerações? Então, acho que pegando, então, se apropriar do mapa é se apropriar do território, no limite. Tudo que a gente está conversando, de uma linguagem sobre o território. Aí eu até anotei aqui para lembrar, né? Algumas Tranquilo, coisas né? que eu pensei. Você falou, primeiro, que o mapa é uma ferramenta. A serviço de quem essa ferramenta vai estar? Se a gente Legal. não se apropriar dos mecanismos da produção desse mapa, tem gente que já está se apropriando. Tem gente que já está utilizando ele para dominação e não para liberação. E pensando em tudo que a gente trouxe aqui, como que trabalha, como que a Mayara trabalhou no artigo dela, como que a Natália? Natália. Natália trabalhou com a escola dela, nessa vivência com os alunos, como o projeto do Walter veio para mapear as escolas, também é uma situação em que tá se entendendo a parcela, mas conectando com a totalidade. Quando a Natália colocou a questão de, por exemplo, esses alunos estão aqui porque os pais precisam trabalhar e produzir mais-valia, etc. E que território é esse? Porque eles não podem se apropriar, porque eles têm que ficar restritos a esse espaço. E como que isso está conectado com o mundo? Porque eles estão no mundo do trabalho, com a totalidade geral. E aí, uma coisa que você colocou, no começo eu lembrei do IBGE, né? Você falou do mapa, tá de ponta cabeça, etc. O IBGE poderia ter essa função de informar mais através dos mapas. Recentemente, eles divulgaram um mapa dos estados, maiores devedores de cada estado. Tem muita informação que os mapas podem nos dizer e que podem educar nossa população, né? Então a gente poderia entender para onde vai nossas mercadorias, para onde vai várias coisas aí para o mundo que revelariam várias relações que estão dentro do nosso território. Por fim, uma coisa que eu fiz na escola uma vez, por exemplo, trabalhando país do sul, país do norte, trabalhando na questão das multinacionais, os meus alunos produziram um mapa da localização das principais multinacionais. E é gritante, assim, estão nos países do norte. Só a China consegue ter mais empresas multinacionais. E a partir de se tensionando, por que tem mais? O que isso significa? O que isso representa? As empresas operam aqui, o que elas estão fazendo, né? Enfim, é tornar os nossos alunos produtores de mapas, leitores, para eles interpretarem
a nossa realidade, nosso território, a nossa formação socioespacial, né? Nossa Uhum. formação, a relação da nossa sociedade com a natureza e entre as pessoas. Isso dentro do território, que é uma proposta do Milton Santos. E acho que o mapa pode ser um instrumento disso. Fantástico. Antes de passar para a Natália encerrar, eu lembrei agora, a gente tem um amigo nosso que recentemente recebeu um singelo prêmio de, né, diretor da melhor escola do mundo 2025, lá em Cubatão. E uma das coisas que ele fez, ele veio aqui, tem um episódio também sobre isso, ele conta, isso inclusive foi uma das partes que mais viralizou o corte sobre isso, que é o projeto Escola Vai Até Sua Casa, onde ele meio que obriga, na verdade, né, os professores, uma vez, acho que a cada 6 meses, formam duplas e vão visitar os estudantes em suas casas, mas tem uma particularidade, eles têm que ir fazer o trajeto que a criança faz a pé, da escola até a casa, para conhecer o território e tal, e tomar um café com a mãe, com o pai, que fica assustado, né, quando chega os professores lá e tal. Depois vê, não, a gente está aqui para tentar conhecer. E ele, é assim, entre outras coisas que fizeram nessa escola, que levaram ela a ganhar esse prêmio, uma delas foi esse projeto, né? Escola Vai à Sua Casa, que muitas professoras, que inclusive eram até meio linha dura, assim, meio autoritárias, voltavam falando, não, peraí, que ele não é um marginal, que ele ali não é um bandido, pô, ele é um menino, na casa dele não tem geladeira, na casa dele não tem sofá, pô, o menino passa fome, ele passa na frente de um córrego, não sei. Então muda, né, completamente, por conhecer um Uhum. pouquinho mais o território, né, olha Uhum. só, entre outras coisas, né, conhecer também a vida da criança, mas também o território, né. Então, Natália, o que você pode nos dizer, suas considerações? Acho que essa história que você contou, ela fala muito também da nossa obrigação mesmo, né? Então, assim, aqui no caso da nossa mesa, né, somos todos servidores públicos. Eu não, E é mas nosso. nada Não, eu contra. digo dos, Ah, dos não, os entrevistados, convidados, dos claro, claro, convidados, né? claro. E acho que, como o Walter falou, né, um dos papéis da escola é a ruptura das desigualdades. E é nosso papel enquanto servidor também pensar na elaboração, na criação e no tensionamento de política pública. E o mapa é um discurso que pode, né, é um instrumento que pode trazer aí um monte de contextos, né, para a gente seguir nessa luta, nessa defesa. E acho que, como o Walter começou falando do Milton Santos, vou começar falando do Paulo, terminar, né, falando do Paulo Freire. É, essa relação, o que é estar no mundo, o que é ser uma identidade sem conseguir fazer a leitura desse mundo. Então, o mapa como mais uma linguagem, mais um discurso, para ele ser tensionado, a gente precisa ter acesso ao conhecimento, né? Ter acesso ao esse direito mesmo. E acho que mais do que ter acesso ao mapa é vivenciar o mapa, né? Então, é a gente ter aí os pés no chão que a gente finca todos os dias para poder tensionar que invenção é essa, porque essa é mais uma invenção. E diante disso, a gente pode inventar outra coisa. Muito bem. Hoje celebramos Milton Santos não como uma estátua, mas como caminho. Um caminho que só existe quando caminhamos juntos. Neste curioso e interessante projeto Milton Santos 100 anos, né? A gente recebeu hoje aqui no 4V Podcast alguns convidados muito interessantes. Esteve conosco Walter, Natália, Maiara, Rafael. E neste episódio você vai ouvir sobre como mapear o território muda a forma de aprender, algumas formações que surgiram como um esquenta do centenário do Milton Santos, como esse trabalho, inclusive, pode ser feito até com bebês e crianças, né? Como a cartografia escolar também pode revelar algumas desigualdades ocultas ou invisibilizadas no território, sobretudo no entorno da sua escola, e como as escolas podem reconstruir a memória dos bairros e das cidades. Também revisitamos o que o Milton Santos, algumas dicas do que o Milton Santos poderia nos ensinar sobre o Brasil, porque vai a pretensão toda a obra dele, imagina aqui num episódio de menos de 1 hora, e porque, né, mapear é também um ato pedagógico e político. E se você acredita que outra educação e outras cidades são possíveis, esse episódio também é para você. Ajude a compartilhar. Muito obrigado por nos ouvir mais uma vez, a nossa chatice aqui. Até mais, estamos juntos.